Muito bem, minhas amigas, meus amigos, retornamos aqui com a nossa aula de direitos humanos, em especial, especificamente, sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Já entramos nos direitos que são assegurados de acordo com o pacto. Falamos do direito ao trabalho, trabalho decente, condições de trabalho dignas, férias periódicas remuneradas, jornada de trabalho, ela tem que ser, no mínimo, uma jornada razoável. Fala assim, se é razoável, diz que no Brasil são 8 horas diárias, 44 semanais. Na França são 35 semanais e 7 diárias. Diz que na Suíça são 6 diárias e 30 semanais. Está diminuindo, né? Diz que no Brasil está se brigando para baixar para 40 semanais. Consequentemente, seriam 8 horas diárias. Se fizer 4 horas no sábado, teria que pagar hora extra. Bom, enfim. E na China, quantas horas? 18 por... Brincadeira. Mas no Brasil a gente tem férias de 30 dias, férias remunerada, o feriado ele é remunerado. O Brasil segue a convenção. É isso daí mesmo, essa proposta. Alguns querem acabar com esses direitos e tal, mas que permaneçam assim, imutáveis, porque essa é a proposta. Eu sempre brinco assim, são 30 dias de férias que temos no Brasil. Eu tive o ano passado em Portugal e lá eles contam as férias em dias úteis, são 22 dias úteis. Eu não sei se vai dar os 30 não, só acho que passa um pouquinho, porque se juntar com feriado fica melhor ainda, o negócio é melhor. Aqui são 30 dias corrido. Você vê que engraçado, porque o ano tem 365 dias. Na verdade, você trabalha 5 dias de graça. Tem esse detalhe, que acho que ninguém... Porque você ganha por 30 dias. 5 dias de trabalho de graça. Você vai ter o feriado. Não, o feriado tem que ser remunerado. Tem essa tese. Bom, resumindo a história toda, o Brasil são 30 dias. Um dia eu fui ler uma Constituição da China. Não sei se era Constituição ou numa lei. Vou falar assim, não sei se era. O professor lá do doutorado passou para nós. Aí estava assim, que lá os chineses têm 10 dias de férias. Olha só. Portugal é 22 úteis, aqui são 30, lá é 10. 10 dias corrido, 10 dias de férias. Depois, 10 dias de férias, perdão, 5 dias de férias, não é 10, 5 dias. É isso que eu disse. 5 dias de férias, corrido, não é úteis, depois de 10 anos de trabalho. Olha só, pensou? Você trabalha 10 anos sem férias e ainda quando ganhar 5 dias de trabalho. Emprego da China, hein? Literalmente. Voltemos aqui aos nossos direitos assegurados. O próximo direito que está previsto no pacto é o direito de sindicato. Direito de filiar-se a um sindicato e fundar um sindicato. Tá? Forma 3 e 3 forma... 5 sindicatos formam uma federação e 3 federações formam uma confederação, tá? As confederações, elas têm o direito, inclusive, de se organizarem e formarem uma organização sindical internacional, é possível. E um outro direito que é assegurado é o direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada país. Esses direitos não impedem que se submeta a restrições legais o exercício desse direito pelos membros das Forças Armadas, da política ou da administração pública. Então você pega de acordo com o contexto constitucional, lá, a área de segurança, ela não pode fazer greve, é vedado, é proibido, é defeso, como coloca lá. Muito bem, essa é a proposta. Um direito de greve tem que ser exercido de conformidade com as leis de cada país e, além disso, você tem que entender que pode haver restrições em relação a alguns exercícios profissionais. A exemplo das Forças Armadas, política ou administração pública. Olha só, o Brasil foi além ao colocar no artigo da Constituição que o servidor público tem direito à greve, apesar de até hoje não ter sido regulamentado. Muito bem, continuemos. Proteção à família. Deve-se considerar a família, que é o elemento natural e fundamental da sociedade, as mais amplas proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição, enquanto ele for responsável pela criação e educação dos filhos, a própria família. O matrimônio deve ser contraído com o livre consentimento dos futuros cônjuges, dos noivos, e deve-se conceder proteção especial às mães, por um período de tempo razoável antes e depois do parto.
Durante esse período, deve-se considerar as mães que trabalham uma licença remunerada ou uma licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados. Tudo isso o Brasil segue, correto? Nós temos especial proteção às mães por um tempo razoável antes e depois do parto. Ah, tem antes? Tem. A mãe, se precisar se ausentar do trabalho, tem a proteção assegurada. Durante esse período, tem que considerar elas uma licença remunerada, perfeito. E depois do parto, assegura-se inclusive a estabilidade para ela. Né? Desde o momento da gravidez até após a confirmação do parto, ela tem esse direito assegurado. E, enfim, é isso. Acompanhado de benefícios previdenciários adequados. O que mais? Proteção e de assistência em prol de todas, então, de proteger e assistir todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Ah, aquele menino é adotado, aquele menino não tem pai, aquele menino não tem mãe, aquele menino não tem, enfim, não tem nem pais, não tem nem pais, é órfão. Ah, aquele menino é estrangeiro, enfim, estrangeiro. Proteção e assistência em prol de todas as crianças e adolescentes. Proteção das crianças e adolescentes contra a exploração econômica e sexual. Outra regra ali. O emprego de criança e adolescente em trabalho que lhe sejam nocivo à moral e à saúde, ou que lhe façam correr perigo de vida, ou ainda que lhe venham prejudicar o desenvolvimento normal, fotolina, normal, deve ser punido pela lei. Então veja, normal. Caramba. Sai na caneta aqui. Normal. Então, emprego de criança e adolescente em trabalho que sejam nocivo à moral e à saúde. Isso tem na nossa Constituição. O ECA também fala disso. Perdão, Constituição não, tem na nossa CLT, o trabalho do menor. E o ECA também coloca isso. Pode ocorrer risco de vida ou prejudicar o desenvolvimento normal dele, né? Punido com lei. Bom, e o que mais? E colocar um limite de idades, sobre os quais fica proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Enfim, um dia desse eu estava numa cidade, aí entra um menino lá, trabalhando, tudo tal, o pessoal, é isso mesmo, tem que trabalhar, todo mundo vagabundo lá, parado, sem nada pra fazer, ainda falando que a criança tem que trabalhar, eles têm que ir trabalhando, né? 30 e poucos anos lá, tomando cerveja e tal, e a criança lá trabalhando, é isso mesmo, tem que trabalhar, a cidade tem que trabalhar mesmo. Olha, porque se não trabalhar... Não, criança não. Não é isso que fala a Constituição. Se você não gosta da Constituição, você acha que a Constituição está errada, eu sempre falo assim para os alunos, né? Quem não discordo disso, então você tem 3 opções. A primeira é você mudar de país. Vai para um país que permita ela trabalhar. Não sei se você vai achar algum, talvez na China, Venezuela, sei lá. Acha um país, Coreia do Norte, você deve achar. Vai lá, porque acho que nem Estados Unidos vai permitir criança trabalhar, tá? Você acha que país europeu vai permitir? Aí, segundo, for candidato, se propõe uma alteração na Constituição. Só que tem um problema, você não pode alterar uma cláusula pétrea, então você vai ter que, na verdade, fazer talvez uma emenda para alterar a cláusula pétrea. Aí pergunta, é possível? Não sei, vamos parar por aí. Resumindo, então não há discordância. O que está na Constituição? A criança pode trabalhar a partir de qual idade? 14 na condição de aprendiz, beleza. Agora, trabalho mesmo assalariado, a partir dos 16, sendo que ele não tem a capacidade civil plena. A capacidade civil dele é limitada, correto? Por que é limitada? Porque ele não pode trabalhar em trabalho insalubre, perigoso, mas que fale noturno. A partir dos 18 que ele vai ter a capacidade civil plena. Então, menos 16 não pode trabalhar, exceto se for na condição de aprendiz a partir dos 14. Mas tem uns contratos assim, imagine um ator mirim. A Maísa. Falar Maísa todo mundo sabe. Lá, pequenininho, ruchinha, ela tá trabalhando. Pois é. Teve umas vezes lá que, algumas vezes, o Silvio Santos foi fazer algumas brincadeiras com ela, que o Ministério Público entrou com uma ação, o Ministério Público do Trabalho. Olha, peraí, tá-se uma criança. Primeiro que não era para estar trabalhando. Segundo, se está trabalhando, não pode ser um trabalho que atinja a moral, é um contrato que tinha lá, né, de algumas coisas, não era um contrato de trabalho propriamente dito, correto? Enfim. É assim que funciona e depois se você ler lá na CLT, você vai se deparar com mais algumas coisas a respeito desse assunto. Estamos aqui parando porque o foco nosso é a convenção. Vamos que a gente tem que fazer umas questões ao final desse bloco. O que mais? Direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequadas. Esse aqui é o artigo 7º da Constituição, inciso 4º. Assim como melhoria contínua das suas condições de vida. É para dar risada, correto? Não é aquele artigo que vai lendo dando risada. A pessoa tem direito a um nível de vida adequado para si própria e sua família, inclusive alimentação, vestimenta, moradia, é para dar risada. Bom, o que mais? Direito a toda pessoa estar protegida contra a fome. Olha que fala.
melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gênero alimentício. Não é admissível. Correto? Olha que coisa. Você está aí assistindo, você tem essa noção, você está com fome, você para o vídeo, você vai lá, pega um biscoito na geladeira. É biscoito ou bolacha? Depende, tá? Bolacha ou biscoito. Mas resumindo, você vai lá, come alguma coisa. Agora, não é admissível que tem gente que passa fome no mundo, e muita gente passa fome. Resumindo, melhorar o método de produção, conservação e distribuição, que às vezes não consegue distribuir, não consegue chegar a alguns locais, de maneira que assegure a exploração e a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Consequentemente, todos vão poder utilizar e evitar que não haja fome. Então, a proteção à fome, o direito ao alimento, vamos falar assim, é um direito social previsto no Pacto Internacional. Avancemos. Além disso, assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. Bom, isso é uma coisa que na prática não acontece. Se fosse para acontecer isso daí, países dos Estados Unidos, tipo, por exemplo, países como os Estados Unidos e alguns europeus teriam que comer menos, enquanto países da África teriam que comer mais. Diz que para realmente ser autossuficiente de produção de alimento do planeta, os países dos Estados Unidos têm que comer menos e passar o pessoal da África a comer mais. É sério, parece piada, mas é assim, porque senão você não conseguiria tanta comida, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você pensar que cada pessoa teria direito a fazer 3 refeições, que é o mínimo que se espera, né? Café da manhã, almoço e jantar, 3, porque não faz. Né? Tem gente que faz uma, não faz, passa dias sem comer. Né? Não porque quer, porque não tem condições. Se você pensar 7 vezes 3, 21 bilhões de prato de comida por dia. Você imaginou? 21 bilhões por dia. Acabou o dia no outro dia. Não tem sábado, domingo, feriado, não. Pelo contrário, sábado, domingo as pessoas comem mais. É complicado, né, de imaginar. Enfim, é isso, é a proposta que está ali. Se é cumprido ou não, infelizmente. O que mais? Direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental, ok? E os estados vão adotar, com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito, as medidas que se façam necessárias para assegurar. Diminuir a mortalidade infantil, mortinatalidade, que eles falam, a mortalidade infantil, mortinatalidade e a mortalidade infantil, tá? Bem como desenvolver as crianças, essa é a ideia. Olha só, o que mais? A melhoria de todos os aspectos de higiene, do trabalho e do meio ambiente. O que adianta você também? Vou só assegurar direito a alimento. Só que aí o alimento ele é mal preparado ou não com a higiene necessária. Enfim, a falta de higiene, ou vamos melhorar, a pessoa não tem, sei lá, como que fala lá? Saneamento básico, é um outro problema que vai atingir. C. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. E a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos. Favorecendo a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as atividades da ONU em prol da manutenção da paz. Acho que esse é o problema todo que a gente falha, inclusive no Brasil. Parece uma coisa muito trivial de se falar, mas direito à educação. Esse é o poder de mudar as coisas. Se as crianças tiverem uma educação básica na qual ela aprenda que não possa discriminar as pessoas, que não possa ser intolerante às outras pessoas. Mas olha, professor, ela aprende isso no colégio, chega a casa, o pai dela, pois é, então nós temos que criar uma barreira, tem que ser uma educação boa mesmo, que ela passa o dia inteiro na escola, até o ponto que o pai dela, quando começar a ensinar isso para ela, falou, não é isso que eu aprendo na escola. E eu vou confiar na escola, porque ela tem que... É assim, a consciência vai ficando. Se o pai é intolerante, ela não pode nascer com essa intolerância. Aí você começa assim, você não... A intolerância, seja com qualquer intolerância, começa com time, daqui a pouco time de futebol, daqui a pouco é religião, daqui a pouco é a cor da pessoa, daqui a pouco, né, a cor da pele, daqui a pouco o jeito da pessoa falar, daqui a pouco assim vai. A intolerância vai crescendo, daqui a pouco é partidária, porque o outro é do partido X, outro partido...
Enfim, né? Se realmente resolvesse você defender um lado ou outro, nós éramos um país de supimpa, porque já passamos por vários governantes, de todo que é tipo, esse país não era para ter um defeito. Convenhamos, não é um dos piores do mundo, mas não é supra-sumo. Então, resumindo, a base é a educação para evitar essa intolerância e para as pessoas crescerem com essa consciência. E aí vou além hoje, a gente falar, a educação não é apenas de livro, mas a educação que a gente fala até mesmo de educação digital, que eu falo. Como é que pode? Hoje está tão uma aberração, as pessoas usam a internet para tudo que é coisa, não é? Assim, minha raiva vou descontar na internet, eu estou atrás de um IP que ninguém vai me ver, ou cometer crimes, enfim. É isso, a educação é a base. Parece teclinha do Cristóvão, não? Um senador que tem aqui por Brasília. Mas infelizmente, essa é a ideia. Não foi assim, não foi diferente com a Coreia do Sul, acho que seria a mesma coisa com o Brasil. Voltemos. Tudo isso para falar do direito de toda pessoa à educação. Agora tem umas regrinhas básicas aqui, vamos lá. Guarde isso daqui, isso aqui cai na prova, não cai, despenca. A educação deve ser obrigatória e acessível a todos. Perdão, a educação primária, quase que eu comi a palavra. A educação primária deve ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. O que é educação primária? Não está definido ali, cada país define o que é educação primária. Guarde para sua prova que a educação primária, ficou primaria, né? Primária, deve ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Olha agora, a secundária, em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. Mas não está exigindo que já seja obrigatório para todos e gratuito, entenderam a explicação? Ele fala que ela tem que ser generalizada, tornando-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e principalmente pela implantação progressiva, então não tem que ser agora já gratuita, progressiva, vamos chegando a isso. Além disso, no que tange à educação de nível superior, deve igualmente tornar acessível a todos. O que eu quero dizer tornar acessível a todos? Todos têm que ter o direito de prestar um vestibular, correto? Com base, ele coloca, com base na capacidade de cada um. E aí, alguns que não defendem, que criticam as cotas, eles vêm e falam assim, olha só, vem comigo. E aqui eu realmente vou te mostrar uma contradição. Pessoal, peraí, com base na capacidade de cada um. Quando você está diante de uma cota, você não está diante de uma capacidade, porque você está diante de uma cota. É essa a crítica que se faz. Se for realmente fundamentada, essa é a crítica. O resto é balela. Porque o resto não diz nada, é jargão, coisas políticas aí que tu não fala que não sabe o que está defendendo. Agora, quando você olha uma outra convenção, que eu já dei aula dela aqui, mas talvez não cobra no teu edital, depende, que é a Convenção contra a Discriminação Racial, lá ele fala assim, é possível que haja cota? É, porque também a cota aferirá a pessoa pela capacidade. Onde eu quero chegar? Imagine que vai ter 10 pessoas concorrendo para uma vaga de cota. O primeiro que vai entrar porque é o que teve a maior capacidade. Estou falando aqui das universidades, educação, tá? Ok. Agora, lá na convenção da pessoa contra a discriminação racial, ele fala assim, e todas as formas de discriminação racial, ele coloca assim, olha, agora cuidado, essas cotas elas têm que ser o quê? Temporárias. Temporárias. Quando se verificar que atingiu um nível satisfatório de equidade, ou que seria esperado, vamos imaginar que nós temos lá uma cota, algum tipo de cota, e aí você coloca mais a população brasileira, desta cota é 10%. Então, se atingiu os 10%, já cumpriu a proposta da cota. Essa seria uma ideia. Resumindo a história toda, é possível desde que ela seja, como eu repito, temporária. E aí ela contradiz essa? Não creio. Você tem que coadunar as duas, correto? Mas, repito, ela tem que ser temporária, não pode ser de eterno. Aqui em Brasília, a Universidade de Brasília disse que ia começar, eu li alguma reportagem sobre isso, que iria rever a questões de cota, porque pode ser que ela já está atingindo um nível que não se sustenta mais a cota, correto? É possível que seja avaliado. Ponto. Volte comigo para cá. Não podemos começar a avançar mais do que isso, porque se a gente passa aqui, começa a passar uma questão ideológica, não é isso que ele quer te cobrar na prova.
por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. Aí tem aluno que vai, professor, quer dizer então que o ensino secundário e o universitário, ou superior, como coloca ali, tem que ser gratuito? Não, repito, a implementação tem que ser progressiva para que se chegue à gratuidade. Não necessariamente tem que ser gratuito. E deve-se fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam uma educação primária ou não concluíram um ciclo completo da educação primária. Bom, enfim, é isso, né? Então a pessoa não recebeu a educação primária ou não concluiu o ciclo da educação primária, vamos assegurar a ela fomentar e intensificar, porque eu não gosto dessa expressão, na medida do possível, reserva do possível, tudo é reserva do possível. Enfim, né? Então por que coloca o direito? Não colocasse. Mas é a educação de base, a alfabetização para as pessoas, os adultos, que não tiveram condições de tê-la na idade quando eram crianças ou adolescentes. Muito bem, vamos para o próximo ali, direito, coloca aí para nós na tela. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar um sistema adequado de bolsa de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. Né? Só dá para dar risada, olha. Melhorar, desenvolver a rede escolar, implementar igual o NB aqui passando por uma questão de falta de recursos inacreditável. Implementar um sistema adequado de bolsa de estudo, melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente, tudo que parece que falta. Não assegura esse é o problema. Tomar uma água aqui, a gente já continua. Olha só. Ainda no assunto da educação, nós temos que ter respeito à liberdade dos pais, e quando for o caso dos tutores legais, de escolher para os seus filhos uma escola distinta daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, assim, a liberdade de escolha do estudo é dos pais, tá? Então, eles que escolhem a escola que ele vai estudar, distinto daquelas criadas pela autoridade pública. Se ele quiser colocar numa escola particular, esse é o intuito, esse é permitido, tá bom? Só que tem que atender os padrões mínimos de ensino prescrito, aprovado por lei, correto? Muito bem. O que mais? Participação na vida cultural, todos têm que ter a participação na vida cultural. Isso decorre desfrutar o processo científico e suas aplicações. Vou lá escrever um livro, vou lá fazer uma escultura, faço uma partitura de uma música, eu tenho direito sobre ela, portanto, processo científico. Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística, da qual seja o autor, é bem nesse sentido que estou falando. Então, receber direitos autorais por ela, estou aqui gravando essa aula, eu recebo direitos autorais por ela. Respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. Cada um tem seus direitos. Se ele quiser, ele vai lá, registra, patenteia e assim por diante. Enfim, eram esses os direitos. Não vamos perder muito tempo, porque nós temos as questões para fazer. Tudo isso aqui que a gente está falando. Professor, se um país descumprir, venha comigo, se um país descumprir algum dos seus direitos, qual é a punição? Bom, de acordo com a convenção, com esse pacto, não vai ter punição. Não tem previsto aqui. O que está previsto são relatórios que os países têm que encaminhar, a gente vai ver aqui na sequência, a ONU, de modo geral, vamos falar assim por enquanto, ele vai ter que caminhar para falar, olha, eu estou cumprindo isso, cumprindo aquilo outro, e assim por diante. Veja comigo na tela, relatórios, coloque. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a apresentar relatórios sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a observância dos direitos no pacto, previsto no pacto. Então, quer apresentar um relatório. O relatório tem que ser encaminhado ao secretário-geral da ONU e esse secretário ele encaminha cópia desses relatórios ao Conselho Econômico e Social. Esse Conselho Econômico e Social é um dos conselhos da ONU para exame, um dos órgãos da ONU, para que esse conselho examine de acordo com as disposições do pacto. O secretário vai encaminhar esse relatório também às agências especializadas. O que é uma agência especializada? Então, a ONU tem algumas agências especializadas que falam. Veja, só vai encaminhar para essa agência especializada se guardar alguma correlação com o assunto que essa agência trata. Senão não faz sentido mandar. Tá certo? Muito bem. E os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem o pleno cumprimento das obrigações previstas no pacto. Sei lá, um país está com dificuldade. Eu não consigo cumprir o artigo tal. Não consigo cumprir o direito à educação.
Ah, não consegue? Então coloque lá. Por que não consegue? Qual a dificuldade? Vamos ver se podemos te ajudar. Bom, esse Conselho Econômico e Social, ele vai poder apresentar ocasionalmente, veja a palavra aqui, ocasionalmente, à Assembleia Geral, relatórios que contenham recomendações de caráter geral, bem como resumo das informações recebidas dos Estados partes e das agências especializadas, quando for o caso, obviamente, sobre as medidas adotadas e o progresso que para se assegurar esses direitos previstos aí. Tudo bem? Então, quando for o caso, o Conselho pode apresentar à Assembleia Geral esses relatórios. E ainda esse Conselho ele pode levar ao conhecimento de outros órgãos da ONU, dos seus órgãos subsidiários, das suas agências especializadas, as quais incumbe a prestação de uma assistência técnica, quaisquer questões suscitadas nos relatórios mencionados. Olha, o Brasil não está conseguindo cumprir o direito à educação. Vamos lá, direito à fome, existe uma organização que cuida desse assunto. Então vamos lá, vamos ver o que essa organização especializada pode te ajudar. Tá certo? Enfim, é isso. Então ele pode levar ao conhecimento de outros órgãos, não apenas a Assembleia Geral, mas também de outros órgãos e de agências especializadas. Tá? Para que possam ajudar essas entidades se comuniquem, se pronunciem e cada uma dentro da sua esfera de competência sobre a conveniência de medidas internacionais para contribuir para a implementação efetiva do pacto e progressiva do pacto. Muito bem, vamos exercitar esses assuntos. Vamos até pegar uma caneta aqui diferente. Primeira questãozinha. Integram a denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Rights. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse integra? Integra, que a gente está acabando de estudar. De que ano que ele é mesmo? 1966. 2. Carta da ONU. Não, a Carta da ONU não, essa não integra. Essa é de 45, essa não integra o Bill of Rights. International Bill of Rights. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa integra também. 1948, ok. E 4, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Não, essa não integra. Essa é uma Convenção das Américas, é o Pacto São José da Costa Rica, a quarta aí, ó. Pacto São José. Essa não integra. Ah, mas faltou uma aí. Faltou. Só que a FCC só cobrou essas daí. Então, resumindo, está correto que se afirma em qual? 2 e 4, vai ser o quê? 1 e 3. Então, vai ser a resposta, a letra C. Ok? Letra C. Muito bem. 2. Assinale a opção que apresenta somente documentos do Sistema Global de Direitos Humanos. Global, então só da ONU. Letra A. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e os pactos sobre direitos civis e políticos, sobre direitos econômicos, sociais e culturais, de ambos de 66. Muito bem. Achamos a correta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada na Assembleia Geral, falei no início da aula 1, e o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, que é a primeira geração, e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é a segunda geração, ambos são de 66. Letra B, Convenção Americana de Direitos Humanos, não é ela, porque o Pacto São José, essa é das Américas. Letra C, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok, e aí ele repete, a Convenção Americana, está errado, que é o Pacto São José. E letra D, o erro também está no Pacto São José, e aí ele coloca a carta da OEA, nenhum nem outro. Número 3, vamos lá, é rapidinho, só acho que colocamos umas 5 questões aí. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais entrou em vigor no ano de 76. Então veja que ele é de 66, 66, mas ele entrou em vigor 10 anos depois. E é considerado um relevante instrumento dos direitos humanos, especialmente por... Ah, mas vem aqui comigo para não confundir, hein? Essa data que está aqui, pode vir comigo. 76 é a entrada em vigor dele internacional, porque para o Brasil só foi lá em 92, como a gente viu lá, beleza? Não esqueça disso não. Fechado? É porque são datas diferentes. O Brasil só foi aderir a ele mais tarde. Volta para a questão. O que ele quer saber? Especialmente por. É considerado um relevante instrumento de direitos humanos, especialmente por. Vamos lá. Letra A. Que a Previdência Social, apesar de não prevista no pacto, está no protocolo facultativo. Olha só, ele nem tem o protocolo facultativo? Não tem. B. Ser um relevante documento, mas emitiu-se quanto ao direito de greve. Pode parar. C. Cadê? Ser um importante documento, mas não goza de nenhum tipo de mecanismo de monitoramento. O que seriam os relatórios? D. Ser reconhecido como um documento que venceu a resistência de vários estados e mesmo a doutrina que viam os direitos sociais do amplo como sendo meras recomendações ou exortações. Correto, essa é a letra D. E letra E, que as medidas cautelares estão previstas no próprio texto original do pacto. Lá não previu medidas cautelares. Aqui está errado porque fala que não gosta de nenhum tipo de monitoramento, mas tem, que são os relatórios.
Correto? Aqui corretíssimo, teve muita resistência, viu que algum resquício de resistência ainda ficou, aquela reserva do possível. O que mais que a gente colocou aqui? Um relevante documento, mas omitiu-se quanto ao direito de greve, não se omitiu, e aqui ele fala, o erro está no protocolo facultativo, porque ele não tem um protocolo facultativo. Então, número 3 ficou letra D, de dado. Número 4, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução 2200-A, 21º da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1969. E ratificado pelo Brasil, dispõe que os Estados-parte se comprometem a adotar medidas de proteção e assistência às crianças e aos adolescentes, sem distinção por motivo de filiação ou outra condição, estabelecendo um limite de idade sob o qual fica proibido seu emprego assalariado. Vem comigo, vem comigo. Come here, please. Olha só, não fale isso. Você não vai encontrar nunca isso nas convenções internacionais. Guarde isso, por favor. As convenções internacionais, elas trazem regras gerais. Dificilmente, quando for, é muito raro, e aí eu vou explicar nas aulas, vou especificar, mas dificilmente você vai ter na convenção uma data. Você vai ter, um limite. Considera-se criança. Não vai ter isso. Como eu falei, estabelecer um limite para que possa trabalhar, assalariado. Não, isso é coisa interna, o país vai definir. Correto? Então as convenções elas acabam sendo genéricas. Pô, você acha que sendo genérica já quase ninguém queria? Imagine se fosse específico. A idade, tem um artigo lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos que fala assim, e está no Pacto de Direitos Civis também, que as pessoas de maior idade podem se casar. Imagina se chegasse, as pessoas de maior idade com tantos anos podem se casar, colocava a idade. Não, tem alguns que pensam que a maioridade no Brasil para casamento que é aos 18, está errado, é aos 16. Lá a idade núbio, está no Código Civil. Então, tem um erro lá, tem um erro assim, alguns cometem esse erro, aliás. Mas a declaração ela é genérica. Fechado? Venha comigo. Então, aqui está o erro da letra A, estabelecendo o limite, não. B, reconhecer o direito de toda pessoa de desfrutar os mais elevados níveis de saúde física e mental, estabelecendo num pacto um percentual mínimo de renda do país. Só faltava isso. Se já não tem idade, vai ter um percentual mínimo de renda. Pense comigo, minha amiga, será que vai ter percentual mínimo de renda? Não é possível. Falso. Letra C. Cadê? Reconhecer que nenhuma das... Deixa abaixo colocar tudo. Reconhecer que nenhuma das suas disposições poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Ok. Vamos avante. Vamos ver os demais. D. Atentar para o direito de desfrutar o progresso científico e suas aplicações e prover meios para aquisição material e humana para aqueles considerados de menor poder econômico. Tem isso? Prover meios para que se adquira para aquisição material e humana. Foi isso que falou? Não. Letra E. Reconhecer o direito à educação e... Ficou errado o pontinho, né? Com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito, garantir a educação superior obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Pare com isso, meu amigo. Então a resposta ficou o quê? Letra C. Letra C é a correta. Dá tempo de fazer mais uma? Vai te encerrar. Vamos lá. Sobre os direitos assegurados pelo Pacto Internacional sobre Direitos... Nossa, como que é repetitivo? Sobre os direitos. Coloca acerca ali, então, né? Acerca dos direitos assegurados pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, leia as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 1. Toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Algum problema? Não. Limitou aqui? Teve algum percentual, idade? Não. 2. Toda pessoa tem o direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem condições de trabalho seguras e higiênicas. Algum problema? Não. Corretíssimo. 3. Toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem o descanso, o lazer, a alimentação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Algum problema? Não, corretíssimo. 4. Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Algum erro? Nenhum. Então, resumindo, vamos lá. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão certas. Falso. B. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
C, somente a alternativa 2, 3 e 4. D, todas estão corretas. Essa daí é a letra D. E somente a 2 e 4 estão corretas. Então fechou, letra 5, letra D. Muito bem, minhas amigas, meus amigos. Era isso então que nós tínhamos que passar nessa aula de Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Um pacto celebrado no âmbito da ONU, no Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, e que juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é a primeira geração, essa é a segunda, formam aquilo que a gente chama de International Bill of Rights. Até a próxima, um forte abraço, tchau!